Saúde é o que interessa no programa Encontro Marcado. Hoje vamos conversar com a médica neurologista doutora Simone Nascimento de Castro. Doutora, satisfação em tê-la no programa. Olá, Márcia. É um prazer poder participar do programa. Doutora Simone, pacientes curados da nova Covid-19, as sequelas que essa doença deixa, elas abalam o sistema cognitivo? Eu gostaria que, se isso realmente acontece, que a senhora explicasse de que forma. Sim, infelizmente, a maioria das pessoas vão cursar com algum grau de dificuldade cognitiva durante ou após a infecção pelo coronavírus. A grande maioria das queixas que os pacientes trazem são queixas relacionadas à fluência. Então, o que é isso? O paciente é como se eles esquecessem algumas palavras. Pessoas que falavam bem, tinham um vocabulário mais amplo, na hora de falar, na hora de se comunicar, vai ter dificuldade porque algumas palavras vão fugir. Em alguns casos, a pessoa vai, por exemplo, olhar o objeto, olha um relógio, sabe para que serve, mas não lembra o nome. Alguns casos mais graves, algumas pessoas não sabem mais para que serve aquele objeto. Então, às vezes até lembra que chama relógio, mas não sabe para que serve. As pessoas também, em torno de 40%, 45%, vão cursar com dificuldade de concentração e alterações também de memória. A grande maioria é memória de curto prazo, a minoria, em torno de 25%, é dificuldade de memória a longo prazo. As memórias de curto prazo são memórias imediatas. Eu não lembro de alguma coisa que eu acabei de fazer. Por exemplo, escovei o dente, fui dormir e não lembro se eu escovei o dente ou não. Vou saber se eu escovei o dente porque a escova de dente estava molhada. São esses tipos de alterações cognitivas principais que estão se percebendo nos pacientes pós-infecção pelo Covid-19. Por que isso acontece? No início, imaginava-se que a principal causa dessas alterações era a falta ou a diminuição de oxigenação desse cérebro. Os pacientes mais graves, pacientes que necessitam de internação, acabam precisando, em sua grande maioria, de um oxigênio suplementar, seja por catéter nasal de oxigênio ou mesmo pela própria intubação. Internações longas, que pacientes são submetidos a vários tipos de medicações. A doença também pode facilitar a formação de microtrombos e esses microtrombos podem obstruir uma microcirculação cerebral, faltando oxigênio para aquela porção do cérebro, podendo cursar com alterações de memória, concentração. Só que com a evolução da pandemia e o acometimento de mais pessoas, começou a perceber que pessoas com infecções leves ou até mesmo pacientes assintomáticos também estavam com essas queixas de alterações de concentração, de alteração de memória ou a perda da fluência verbal. Então a principal hipótese agora nesse momento é que o vírus tem a capacidade de atacar diretamente o cérebro. Ele atravessa a barreira de proteção cerebral, pode acometer diretamente o cérebro, causando, então, essa sequela cognitiva. Recentemente saiu um estudo publicado pelo INCOR, aqui no Brasil, que mostra que 83% dos pacientes acometidos pela infecção do coronavírus apresentaram essa queixa cognitiva. Então, 8 em cada 10. É uma taxa realmente muito alta. Por isso, dá importância da gente se proteger e tentar evitar ao máximo a exposição, porque mesmo infecções leves ou até mesmo as infecções assintomáticas podem cursar com algum grau de sequela que pode dificultar e prejudicar o dia a dia, dali para frente. Doutora, e no caso das crianças que também foram afetadas pelo novo Covid, nós sabemos que o processo cognitivo dessas crianças ainda estão em formação. As sequelas são maiores? Na neurologia, a gente tem um conceito que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro, do sistema nervoso central, de se readaptar ou se recuperar depois de alguma lesão ou depois de algum agravo. E essa neuroplasticidade, ela é maior nas crianças. Então isso é um ponto positivo.
Elas têm uma capacidade maior de se recuperar depois de um dano. E o que vai determinar se essa recuperação vai ser maior ou menor? Reabilitação. É que nem fisioterapia. Quebra uma perna, depois vai recuperar fazendo o quê? Fisioterapia. Eu também preciso reabilitar o meu cérebro. Adulto também tem neuroplasticidade? Tem, mas ela acontece em menor grau do que na criança, porque no adulto o sistema nervoso central já está desenvolvido. Mas ainda existe. Dados que a gente tem agora em relação à alteração do desenvolvimento dessas crianças está relacionado mais à falta de estímulos que essas crianças estão tendo, porque é uma fase que elas, pensando em crianças menores, estariam entrando na escola, contato com crianças da mesma idade, contato com professores, sendo estimulados academicamente. E a gente não está podendo fazer isso porque a situação realmente impede que essas crianças estejam ou sejam expostas a aglomerações pelo risco do quadro infeccioso, tanto nela ou de levar essa infecção para casa, para os seus parentes. Então, o que é fundamental? Eu sei que está todo mundo estressado e sobrecarregado, mas é fundamental que os pais ou os responsáveis por essa criança estimulem, né? E quando a gente fala estimular, não é encher a criança de brinquedo caro, dar atividades que vão estimular a questão sensorial, a questão de memória, então joguinhos, brincadeiras em família, em casa. Isso vai ajudar com que essa criança melhore socialização, consiga ter um desenvolvimento melhor. O que a gente sabe hoje, o próprio isolamento está alterando, está interferindo no desenvolvimento dessas crianças, porque imagina, para nós adultos já é uma situação estressante. A quantidade de pessoas ansiosas aumentou bastante durante essa pandemia. Agora imagina para a criança que está passando por essa situação e às vezes sem entender muito bem o que está acontecendo. Para a criança, a gente tem que sempre estar estimulando. Estímulo é a palavra fundamental. Mas e aí? Tive infecção, estou com alterações cognitivas, estou com problema de memória, estou com alteração de fluência. Como que eu faço para recuperar isso? Então a gente tem que trabalhar isso numa reabilitação cognitiva. Não existe uma medicação que você vai tomar e seu cérebro vai voltar a funcionar normalmente. A gente precisa treiná-lo novamente. E como a gente vai fazer isso? Primeiro, atividade física. Não tem como fugir de atividade física. Se a gente quiser um organismo funcionando bem, se a gente quiser um organismo saudável, a gente tem que se movimentar. A atividade física vai melhorar a oxigenação do cérebro, vai diminuir substâncias inflamatórias, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o estresse. Tudo isso vai colaborar para uma cognição, uma memória, atividades processuais, tudo isso de uma forma melhor e mais eficiente. Outra coisa que a gente tem que fazer é exercitar o cérebro com jogos, atividades que vão forçar a memória, que vão forçar planejamento. Tudo isso a gente tem que fazer. Que atividades são essas? Caça-palavra, leituras, palavras cruzadas, montar quebra-cabeças. Tem joguinhos que a gente consegue baixar aí por aplicativos no celular que a gente pode trabalhar todas essas características, né? Tentar aprender coisas novas, aprender uma língua ou aprender alguma atividade diferente. Só assim que a gente vai conseguir recuperar. E o que é importante? Não tive Covid ainda, ou então para eu ter um envelhecimento saudável. A gente precisa manter essas atividades para a gente fazer uma reserva neuronal suficiente para a gente passar por essas situações com o mínimo de sequela possível. O que é isso de reserva neuronal? É a mesma coisa de você ir na academia. Você vai na academia, malha e você fica musculoso. Você está criando uma reserva muscular. Você não precisa de tudo aquilo de músculo para sobreviver, mas eu tenho uma reserva muscular. Se você ficar doente, se você passar por uma situação que você precisa ficar acamado e não possa fazer nenhuma atividade física, naturalmente a gente tem uma atrofia muscular. Se você tem essa reserva,
essa atrofia vai acontecer da mesma forma, mas você vai perder e ainda vai sobrar muito, né? Diferente de uma pessoa que não tem nenhuma reserva muscular, essa pessoa vai ter que fazer fisioterapia para voltar a andar, essa pessoa vai ter um trabalho um pouco maior do que quem já tinha essa reserva muscular. No cérebro acontece a mesma coisa. E como eu consigo essa reserva cerebral, essa reserva cognitiva? Eu consigo estudando. Então, pessoas que têm um grau de instrução maior, que têm um grau cultural maior, que falam outras línguas, é uma pessoa que está sempre lendo. Essa pessoa ela consegue gerar grau de reserva cognitivo maior do que aquela pessoa que nunca teve oportunidade, por exemplo, de frequentar uma escola. Mesmo pegando essas duas pessoas com a mesma idade, com a mesma situação de saúde, essa pessoa que tem essa reserva cognitiva maior, se ela passar por uma situação de estresse, ou por exemplo o Covid, agora que a gente está conversando, ela vai ter uma sequela cognitiva menor do que aquela pessoa que não teve essa oportunidade de frequentar e que tem uma reserva cognitiva menor. Então, precisamos fazer essa reserva cognitiva pensando a curto prazo no Covid, a longo prazo até nas questões de envelhecimento, demência, desenvolvimento de doenças como Alzheimer. Doutora Simone, nós agradecemos a sua participação no programa Encontro Marcado. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição do programa para futuras conversas. Muito obrigada.